Vamos compartilhar aqui a tela. Sim, compartilhar. Estão vendo, né? Dá para ver sim, professor. Chat. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Lá em Simulate, selecionamos Simulation Control, posicionamos aqui na tela e deve aparecer alguns parâmetros aí para vocês, tá? Então, temos time step, total time, print time, print step, load flag, save flag, hardware target. Nós vamos trabalhar com o total time, tá? O total time para nós tem que ser de pelo menos 16,67 milissegundos, tá? Por que 16,67 milissegundos? Alguém tem uma sugestão aí? Do que seria? Quase trajetória? É porque isso é 1 sobre 60 Hz? Para ter pelo menos um ciclo. Exatamente, para ter pelo menos um ciclo da senoide, né? Da tensão, da corrente elétrica aí no nosso simulador. Então, eu vou selecionar aqui Total Time e vou colocar aí 67, tá? Então, vamos colocar aí 4 ciclos, né, pelo menos, e poderemos observar bem o comportamento da tensão, da corrente elétrica para o circuito em análise tranquilamente. Tá? Então, esse time step aqui de 10 elevado a menos 5 é um bom número para a nossa simulação, então não tem problema. Os outros parâmetros aqui também a gente não vai mexer por hora. Então, feito isso, aqui é mili, né? Não dá para esquecer de colocar o M. É um mili aqui. Então, vamos fechar aqui. Elements. Próximo ponto, Power. Transformers. Ideal Transformer. É o nosso transformador. Vamos posicioná-lo na tela. Bom, aqui está o transformador, temos aqui o Simulate Control já parametrizado, né? Eu tenho que, neste modelo de transformador, eu tenho que verificar os parâmetros, tá? Então, clico 2 vezes. E o parâmetro que nós temos disponível para o transformador ideal seria o nome. Eu posso colocar aqui transformador ideal, né? Só para constar. Relação de espiras está 1 para 1. Posso alterar isso, posso colocar, por exemplo, 100 para 1000. Tá? Quando eu faço essa configuração 100 espiras do primário, 1000 espiras do secundário, eu estou querendo dizer que esse transformador, ele é um transformador elevador, né? Por quê? Porque eu tenho uma razão aqui de espiras do primário com o secundário que equivale a 10 vezes, né? 10 vezes o valor de tensão que eu tenho do primário sendo refletido no secundário, sendo induzido no secundário. Então, nós temos aqui o nosso modelo parametrizado com esses parâmetros. Primário, 100 espiras. Secundário, 1000 espiras. Tá? Legal. Tendo isso, eu devo alimentar o circuito, no lado primário, com uma tensão alternada, certo?
E o símbolo para fonte alternada é esse sinusoidal voltage source, aqui na parte de baixo, tá? Então, eu clico uma vez, vai aparecer o componente, posiciono na tela, ESC para assumir o componente, pego o lápis e faço a conexão elétrica, tá? Clico no terminal e solto no terminal do transformador. Clico aqui no que seria a referência da fonte e solto mais uma vez para conectar no trafo. Feito isso daqui, devemos parametrizar o valor dessa fonte, tá? Então, o valor da fonte, se eu der 2 cliques, vai aparecer 110, frequência 60 Hz. 60 Hz, nós já parametrizamos ali esse control, né? Para 4 ciclos. Então, aqui eu vou manter os 60 Hz para fechar esse cálculo, e o valor da tensão eu vou colocar 180, tá? Aqui seria o valor de pico, frequência eu mantenho em 60, ângulo de fase 0, nível de offset 0, e T-start também a gente vai partir de 0, tá? Então, são esses os parâmetros para tensão, 180 volts de pico e 60 Hz. Clique em fechar. E no secundário, eu tenho que instrumentar, né? Eu tenho que colocar ali pelo menos um probe para medição da tensão elétrica. Então, eu coloco aqui o medidor em paralelo, né? Característica da tensão. Faço a conexão em paralelo aqui no secundário. 2 cliques no medidor, eu vou chamar de tensão underline secundário. Eu posso colocar um probe também no primário, né? Então, venho aqui, voltage probe. Botão direito do mouse faz a rotação, tá? Do medidor. Eu vou no lápis para fazer a conexão elétrica. Então, nós temos aqui o nosso medidor, 2 cliques nele, né? Para aparecer aqui, ó, nomenclatura. Vou apagar e vou colocar tensão primária. Vou deixar assim. Tem o V primário e o V secundário. Feito o circuito, tá? Montada aqui a parte da alimentação e o transformador e instrumentação, podemos medir já os valores, né? Então, eu posso rodar aqui a simulação. Deixa eu ver aqui no meu caso, apareceu um erro. Transformador ideal, one node of transformer ideal is floating. Então, aparentemente, tem aqui algum ponto que não foi conectado, que está flutuando. Deixa eu ver. Tensão 180. Deixa eu ver esse carinha aqui. Vamos lá. Eu vou conectar aqui uma referência também, tá, turma? Que é o ground. Tava faltando aqui, ó. Vou colocar a referência. Então, a gente conectar o ground no que seria o neutro, tá? Na parte de instalação elétrica. Eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina, tá? De instalação elétrica no curso. Mas existe um esquema de ligação, para vocês saberem, que é o TNS. Então, o TNS, normalmente,
ele é utilizado na grande maioria das instalações elétricas, principalmente residencial, que é quando nós temos ali o neutro e o terra separados, tá? Nós temos um condutor para cada. Só que o neutro, ele acaba sendo aterrado na entrada. Então, se eu pegar o padrão de entrada da instalação elétrica e medir a diferença de potencial entre neutro e terra, é para dar 0, ok? Eles são interligados ali na entrada, no padrão. Então, nós temos aqui o circuito feito todas as conexões. Vamos ver se roda agora. Aqui, mesmo erro. Deixa eu colocar 5. Ué, o que está aparecendo aqui? Primário, secundário. Às vezes pode ser um erro de conexão aqui. O valor da fonte. Simulador de controle. Professor, não precisa ter alguma resistência aí? Então, nesse caso aqui, seria o teste em aberto, né? Deveria aparecer a tensão induzida no secundário como sendo a tensão em vazio. Aqui, deixa eu ver, parâmetros, order information, core type, não, isso daqui não precisa, né, basicamente para falar o tipo de... Professor, eu vou falar que eu conectei um fio no segundo, eu fiz como se fosse um curto-circuito nessa segunda parte do transformador, e daí ele começou a funcionar. Então é algum problema no segundo, no medidor de tensão secundário, né? É. Vamos fazer o seguinte, então, ó, se ele não está aceitando secundário aberto, que seria um caso prático, né, 100% prático, que é o teste a vazio, vamos conectar uma carga de alta impedância. Então, conecta aqui um resistor, tá, no secundário, em paralelo, e vamos colocar aqui, em vez de 10, vamos colocar 10K, tá? 10 quilômetros. Fechando aqui, vamos ver se roda. Agora foi. Era isso mesmo, estava tendo uma inconsistência de cálculo, não estava conseguindo fechar Kirchhoff, provavelmente, né? Dentro aí das equações, né, para o cálculo das tensões e correntes. Então, vamos analisar aqui. Aqui nós temos de 0,01 a 0,07. Opa, tá estranho isso aqui. Professor, você está compartilhando só a tela do P5. Quando ele abre um negócio à parte, ele não mostra. A parte de simulação? Isso aí. Tá. Tipo, dá pra ver a parte de simulação, mas não dá pra ver os gráficos, professor. Então, a gente tem que compartilhar a tela toda, Tem que compartilhar a tela toda. Porque são duas guias diferentes do P5. Tá, eu vou rodar a simulação aqui mais uma vez. E deixa eu testar aqui, vamos ver como ficou. Vocês não estão vendo o gráfico, né? Não. Não. Então eu vou compartilhar o a janela. Vamos lá. Parar a apresentação, compartilhar. Senhor, sei lá, em vez de você ter que parar de compartilhar uma tela e compartilhar outra, você tem a opção de compartilhar, tipo, o monitor do PC. Aí não sei se você tá com alguma coisa meio privada demais aí, tipo, pode ser complicado, mas... Não, velho, acho que o Marafão falou isso, né, na primeira semana, na primeira aula. Eu vou fazer isso, então, ó, quer ver? Deixa eu ver. Creio que seja a opção de compartilhar a tela inteira. Uhum.
tipo, nos 3 pontinhos. Não, peraí. Apresentar agora e tem a opção ali, tela inteira, acho que é isso. Tá. Vocês estão se vendo aí, estão vendo essa apresentação aqui do Teams, né? Do Teams, do não, Meet, do sim. Teams. Ok. Isso. Agora aparece o gráfico. Boa. Agora sim. Ah, perfeito. Legal. Então, percebam o seguinte, ó. Aqui existe o espelho, né, da tensão do secundário para a tensão do primário. Se eu analisar os parâmetros que o PCI disponibiliza, eu tenho aqui o valor médio, tá? Que o esse average. Temos o RMS, que é root mean square, basicamente é o valor eficaz, tudo aquilo que a gente consegue medir com voltímetro, com multímetro, né, na prática, na escala de tensão, seria esse valor RMS. Temos aqui o valor modular, tá, a média modular aqui do sinal. E temos fator de potência, potência ativa, né, potência aparente e a taxa de distorção harmônica que a gente não vai estudar nesse momento. Então, eu posso selecionar aqui o average e deve aparecer aqui do lado um valor muito próximo a zero. Tá? E aqui é um conceito que vocês já estudaram no curso algumas vezes, né? Como a definição do valor médio é 1 sobre período da integral de 0 a t da função dt, nós estamos calculando basicamente a área de um período, né? Então, é de 0 até t, que seria o período completo da onda, né? Então, se eu fizer o cálculo dessa área, que é uma área positiva, e somar com essa área negativa e dividir pelo período, eu tenho o espelho, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o valor de pico que equivale a 1.800, que seria 10 vezes os 180 que eu coloquei lá na entrada, eu tenho, portanto, né, um valor médio que vai ser próximo a zero. Aqui eu cliquei no gráfico para aparecer aqui o número, né, que nós colocamos. Então, no primário era 180, aqui está 179,99, né, que é um valor aproximado, e no secundário está 1.799,9. Então, nós temos essa relação de 10 vezes, né, a tensão do primário para o secundário de forma clara, só que quando eu coloco para medir o valor médio, nós temos um valor que é nulo, tanto para o primário quanto para o secundário, por conta da definição de valor médio. Integral, lá do cálculo, é valor da área, não tem como fugir, né? Vocês devem ter feito diversos tipos de exercício, nesse sentido de cálculo de área com integral. E para nós, a área elétrica também, mesma coisa. Eu tenho uma senoide, eu quero determinar o valor médio, então o valor médio é o cálculo da área dentro de um período dividido por este, né? Pelo valor do período. Então tem que dar zero, porque a área é positiva, eu tenho aqui um valor x, que é igual a menos x, né, na área negativa. X menos x dá zero. Zero é dividido por qualquer coisa, independente do período, vai ser zero, tá? Por isso que o valor médio é nulo. Aqui deu 5,78, 10 a menos 2, mas isso é um erro de aproximação numérica do simulador, tá? Agora, se eu colocar valor RMS, devemos ter um valor próximo a 127, tá? Então, no primário, eu estou alimentando aqui com 127 volts, tá? Basicamente, a rede monofásica que nós temos aqui em Sorocaba, então, se eu pegar uma fase e um neutro, eu tenho 127, tá? Se eu pegar a tensão de fase para fase, eu tenho 220, certo? A relação de 220 para 127 equivale a raiz quadrada de 3, né, que é do sistema trifásico. Então, eu tenho 3 fases disponíveis, né? Pensa assim, numa saída estrela com aterramento, eu tenho as 3 fases referenciadas para o neutro. Se eu tenho o neutro aterrado,
qualquer desbalanço de carga que exista, eu não vou ter diferença de potencial, porque essa diferença de potencial, por estar aterrada, ela será nula. E o que pode surgir neste caso é a corrente de neutro. Vocês viram, provavelmente, no conteúdo anterior, né? Problema nesse sentido. Agora, como eu estou pegando uma fase com neutro, eu tenho 127. Se eu pegasse duas fases, eu pegaria, por exemplo, A, B, e não utilizaria C, mas é o sistema bifásico, né? Então, o sistema bifásico, eu acabo pegando duas fases do trifásico. Então, de A para B é raiz de 3 em relação a para N. Tá? Isso daí vocês estudaram na teoria de circuitos. Para nós aqui, eu tenho apenas a questão do espelhamento da tensão, que seria 127 de primário para 1270 no secundário. Então, esse gráfico traz exatamente isso para nós. Alguma pergunta aqui sobre essa análise do gráfico, sobre a análise dos parâmetros? Acho que de boa. Tranquilo aqui também, professor. Beleza, beleza. Então, dando prosseguimento, vamos fazer o seguinte agora. Uma forma de compreender o fenômeno do espelhamento de impedância, né, seria através da leitura da corrente, né? Então, a corrente elétrica, ela deve ser o espelho do consumido no secundário. Então, se eu tenho aqui 10 kΩ, e agora eu posso mudar, posso colocar aqui, por exemplo, 10 ohms, tá? Eu vou ter um consumo de corrente, que seria, basicamente, 1270 dividido por 10, né? Seria aqui os 127 amperes. Então, para medir isso, eu devo conectar um amperímetro em série. Então, eu seleciono aqui embaixo, ó, vai aparecer Current Probe, clico uma vez, e faço a conexão em série, tá? Com o secundário do transformador. Que não deu certo, a gente tem que abrir o circuito, né? Vamos lá. Fazer a conexão série. Beleza. Então, 2 cliques no nosso amperímetro. Vou chamar de AMP2. E devo fazer também a conexão do amperímetro no primário. Tá? No primário, teremos aqui o nosso AMP1, que vai medir a corrente de entrada. Muito bem. 127 amperes de consumo, um valor elevado, tá? Eu vou, para ter para vocês terem uma noção um pouco mais prática, eu vou fazer uma alteração aqui, tá? De 180, eu vou colocar 17 no valor de pico da fonte de entrada, tá? Então, 17 volts. 17 volts, quando eu fizer espelhamento, deve gerar aí pelo menos 12, né? 12 de consumo. Essa daqui é a corrente de secundário, chamei de AMP2, corrente de primário e AMP1. Tá? Legal. Vamos simular o circuito. Temos aqui tensão de primário, tensão de secundário. Se eu quiser plotar as correntes, eu tenho que vir nesta figura aqui, tá? O que permite colocar na mesma tela outro par de eixos para corrente.
Então, vem aqui, AMP1, AMP2, adicionar, clico em OK. Tenho agora as correntes do circuito. Se eu clicar aqui em RMS, né, ó, eu vou ter um consumo de... No primário, eu tenho um consumo de 12, né? 12 não, 10 elevado ao quadrado aqui, seria 119,9, basicamente 120 amperes, uma corrente alta, né? Por quê? Porque a tensão do primário é 12. Seria 11,99, seria basicamente os 12 volts alternado, tá? 17 de pico, se vocês fizerem 17 sobre a raiz de 2, dá 12 volts eficazes. Então, é o que nós temos aqui medido no primário. 12, se eu espelhar para o secundário, eu tenho 120 volts, tá? No secundário, o que acontece? A corrente consumida seria 120 volts dividido por 10 ohms, né? Então, 120 dividido por 10 daria 12. Então, consumo de 12 amperes no secundário. Se eu fizer o espelho, né, dessa corrente para o primário, eu tenho 120. Então, aqui está batendo em cima, né? Ó. Se vocês pararem para analisar, o que eu tenho de tensão no primário, eu tenho de corrente no secundário. E o que eu tenho aqui no secundário de tensão é o que eu tenho de corrente no primário. Então, o balanço de potência está perfeito. Dá para a gente ter noção, né, até nas últimas casas decimais aqui, que esse modelo está 100%, porque o balanço de potência P1 está idêntico a P2, pois a tensão que eu tenho de primário está sendo refletida na corrente secundária. E a tensão que eu tenho lá do secundário acaba sendo refletida na corrente de primário. E isso vem com a igualdade das potências, né? O que eu comentei até na última aula, quando eu falava de autotransformador. Então, o modelo tá legal aqui, a gente consegue identificar também os parâmetros de pico, tá, para corrente. Então, para chegar nos 12, nós temos que ter 17, né? Então, temos 16,99 aqui, para corrente de secundário, e temos o 170, né? Aqui de pico para corrente de primário. Então, com isso, nós percebemos a questão do espelhamento das correntes, bem como o espelhamento das tensões, certo? Então, a questão de distúrbio, distorção harmônica, não tem nada disso nesse momento, porque nós estamos trabalhando aí com uma carga linear, uma carga resistiva, que não vai gerar nenhum tipo de distúrbio para nós. Beleza? Então, com relação a essa análise aqui de valor eficaz, tanto para a tensão quanto para as correntes, alguma pergunta? Ô, professor, eu tentei aplicar, mas, tipo, isso que você fez, mas eu não consegui, mas eu não cheguei nos mesmos valores. De que tempo até que tempo que você está medindo? Deixa eu ver aqui. Não na simulação, no gráfico mesmo, porque aqui para medir o average, na versão que eu estou usando, eu tenho que colocar o ponto inicial e o ponto final para ele falar o average. Ele está colocando desde o começo até o final ou algum outro ponto específico? Não, eu estou colocando assim do início ao fim mesmo, porque para a simulação, ela ocorre até 67 mili,
né? Então, até esse ponto aqui, entendeu? Então, o que está acontecendo, basicamente, é isso, é que a simulação ela vai pegar aqui 4 ciclos, né, conforme o projetado, então nós temos 1, 2, 3, 4, certinho, e o período, o tempo final ali está em 0,08, tá? Então daria até para colocar mais um ciclo aqui, sem problema. Mas o que você fala é com relação aos eixos, né? XY, é isso? É que, por exemplo, colocando para ele falar a média, colocando do começo até o final, tipo do 0,067, ele tá, por exemplo, as correntes estão dando basicamente 53 expoente a -2 ou 53 expoente a -3. Então não tá dando igual ao seu. Caramba, 53. Você está pegando quantos ciclos? Quantos ciclos aparecem na sua tela? Aparece 4 também. Aparece 4 também. A tensão é 17, o resistor é de 10, né? Uhum. Acho que eu botei isso também. Não sei porque que. Ó, 17, 60 Hz. Resistor é 10 ohms. Vamos ver aqui. Quando você pressiona o RMS, aparece esse valor 53. Não o RMS, o valor médio. O RMS, deixa eu ver quanto que dá. O meu médio deu isso também. É porque assim, Não, ó. não, não. O RMS tá dando igual, tá? O RMS tá dando os 12 que você tinha medido. Tá. Eu tava só usando o cálculo errado. Tava só usando a função errada dos gráficos da simulação. Tá, beleza, Tá. então pra você. Não, tranquilo. É que esse valor, aproveitando o ensejo aí, esse valor que apareceu de 5,4, 10 a menos 3, 5,4, 10 a menos 2, isso daqui é só um resquício de cálculo, tá? Um erro numérico mesmo do PSIM, de aproximação. Porque não existe, isso daqui é aquele cálculo da integral, que eu calculo a área positiva, daí eu somo com uma área negativa, só que como nós temos aqui o sistema em simetria, né, a tensão que eu tenho da área positiva é a tensão que eu tenho da área negativa. Quando eu faço a soma da área positiva com a área negativa, resulta em zero. Zero dividido pelo período é zero, independente do período, da frequência, tá? Então, o valor médio, na teoria, é para ser zero. Aqui, como o PCM ele trabalha com amostragens, né, ele vai ter ali uma certa janela de amostra, acabou gerando esse erro aqui da ordem de mili, né, mas é um erro numérico. Se a gente parar para analisar, puxa, a corrente está na ordem de 120 amperes, né, a menor corrente ali, que seria o lado o secundário, seria 12 amperes, né? Então, se a gente parar para analisar esse mili para a corrente, está um parâmetro assim, bem pequeno mesmo. É como se fosse um ponto ali infinitesimal que não vai fazer uma diferença no montante total da corrente, né? Então, é apenas uma inconsistência de cálculo do simulador, tá? Bom, dando prosseguimento aqui, nós vimos que esses 10 ohms acabam drenando aqui da fonte, né? 12 amperes, tá? 12 amperes. Isso daqui seria basicamente a lei de Ohm, né? Então, deixa eu pegar aqui o texto. A lei de Ohm seria, vocês já utilizaram bastante aí no curso, né? Então, eu tenho corrente igual a tensão dividido pela resistência, no caso seria impedância, a tensão do secundário seria 120 volts, dividido por 10 ohms, tá? Então, fazendo essa conta, chegaríamos em 12 amperes, tá? Então, foi isso que eu fiz no secundário, por isso que dá 12 amperes.
No primário, o que acontece? Existe a questão do espelho da corrente, tá? Então, no primário, a corrente de primário seria igual a 10 vezes, né, 10 vezes o valor da corrente de secundário, que é 12 amperes. Isso daqui equivale a 120. Né? Então, o que foi feito é isso, tá? Eu vou até editar aqui, colocar a fórmula, que a relação de espiras seria o Azinho, né, vezes a corrente de secundário, que é o I2. Tá? Então, se fizermos o espelho da corrente de secundário, eu tenho relação de espiras, que seria 10:1 na corrente, né? Como a corrente de secundário, por lei de Ohm, deu 12 amperes, a corrente de primário será 12 vezes 10, que é a relação de espiras, chegando aqui em 120 amperes. 120 amperes é uma corrente elevadíssima, tá? Elevadíssima. Então, é uma corrente que foi gerada pelo espelhamento desta impedância no primário. Porque perceba, o circuito do transformador, ele tem que respeitar a lei de Ohm, né? Não dá para fugir. Lei de Ohm, as leis de Kirchhoff, tem que ser respeitado para qualquer circuito elétrico. Então, o que acontece? Se eu tenho 120 amperes no primário, e eu estou alimentando o meu circuito, aqui no caso, com 17 volts de pico, portanto 12 RMS, eu tenho que ter uma impedância condizente, né, com isso daí. Então, o que acontece? Se eu realizar o cálculo com base na lei de Ohm, a resistência, né, do primário será igual a tensão dividido pela corrente de primário, né? Aqui a tensão do primário dividido pela corrente de primário. A tensão vale quanto? Vale 12 volts. A corrente seria 120, né? 120 amperes. Então, quando eu faço essa conta, eu chego em 0,1 ohm. Então, por lei de Ohm, se eu tiver um circuito elétrico alimentado em 12 volts com uma resistência de 0,1, eu tenho exatamente a corrente de primário, né, do transformador. Corrente consumida no primário. Tá certo? O que acontece? Se eu pegar aqui no pecinho uma outra fonte, uma fonte alternada, tá? E colocar uma carga resistiva mesmo, tá? Professor, Oi, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Sim, sim. Ali no primeiro circuito que você montou, pelo que eu entendi, você colocou, né, você viu que a corrente ali é 12 amperes, né? Isso, lei de Ohm. Beleza. Mas eu não entendi a parte da resistência do primário. Ah, do primário? Né, tipo, para ter corrente, tá ligado? Tá, então, sim. Então, para ter corrente, nós precisamos ter uma resistência, né? Essa resistência, ela vai consumir ali as cargas elétricas e ela vai, inclusive, limitar essa corrente, para que ela não suba de forma indiscriminada. Agora, o que acontece? No transformador, nós temos a história do espelhamento, né? Da impedância. Então, a impedância,
ela vai ser refletida do secundário, nesse caso, para o primário. Tá? E essa impedância refletida do secundário para o primário é o que eu vou simular aqui embaixo. Então, qual a resistência, né? Nesse caso, eu estou modelando com uma resistência. Qual a resistência que eu devo ter em um circuito elétrico para que eu emule o consumo de potência desse transformador? Entendeu? Entendi. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu fiz a lei de Ohm para determinar a resistência do primário. Por quê? Eu saberei o consumo do transformador com base no primário que está conectado na rede, que eu representei por essa fonte. Uhum. Então, essa fonte vai fornecer uma corrente medida aqui no primário, que foi, nós vimos na simulação, né? O espelho da corrente de secundária em 10 vezes, que é 120 amperes. Então, esses 120 amperes é um circuito elétrico convencional, sem transformador, seria fornecido se eu tiver uma fonte com 17 volts de pico, que é 12 RMS, ok? E uma carga resistiva de 0,1, tá? O PSIM aceita 0,1. 0,1 ohm. Então, esse seria o circuito elétrico equivalente desse transformador para emular uma característica de consumo, tá? Consumo de potência. Então, 17 volts de pico, 60 Hz e 0,1, tá? O que muda é isso. Vou mudar aqui o nome dessa resistência para resistência de carga. Resistência de carga. Muito bem. E agora eu vou fazer aqui a medição da corrente, né? A corrente aqui do circuito. Basicamente, um perímetro em série. A corrente de carga. Medir aqui a tensão da carga resistiva. Carga. Rodando a simulação. Aqui eu tenho que mudar os parâmetros, né? Eu vou pegar aqui o tensão, remove all. Fazer o seguinte. Corrente de carga e corrente de primário. Aqui embaixo. Tensão de carga e tensão de primário. Então, remove all. Add. Ok. Deixa eu ver aqui. Tensão de carga. Pessoal, eu vou pegar aqui o carregador, tá? Tá acabando a bateria aqui do PC, só um minuto.
Bom, voltando aqui, esse primeiro circuito, ele está aterrado, né? Ele está com uma referência à terra aqui na montagem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse medidor que eu conectei, ele é um medidor que vai referenciar a tensão para o ground. Aqui embaixo, se eu colocar o cursor, né, sobre o elemento, ele vai aparecer lá embaixo. Voltage probe node to ground, tá? Então, do nó para o terra. Então, eu vou retirar esse carinha aqui. Tá? E vou colocar um medidor em paralelo. Que vai captar, então, a tensão na carga, né? Então, a tensão na nossa carga isolada. Essa carga representa o modelo do transformador, tá? Então, a tensão da carga em relação à tensão de primário. Nós temos o primeiro gráfico. E adicionando mais um gráfico, temos ali a corrente de primário em relação à corrente da carga. Tá? Então, se eu pegar aqui o valor RMS, temos exatamente os mesmos valores. Tá ok? Então, eu tenho aqui o valor da tensão da carga, o valor do primário, idêntico, né? 12 volts, que é o que nós colocamos como fonte, tem que ser mesmo. Agora, o valor do consumo, ele vai ser dado em função da carga, né? Então, o consumo no primário do transformador foi de 120 amperes. Consumo de uma carga isolada que representaria o transformador, também 120 amperes. Uma coisa interessante, né, que vocês devem estar até se perguntando, é justamente assim, tá, mas se a gente fez por lei de Ohm, não daria para fazer por reflexão de impedância? Né, que isso daí é o que foi colocado, que vocês já estudaram aí no modelo ideal de transformadores, né? E a resposta é que sim, né? Obviamente a gente consegue fazer isso. Então, o modelo do transformador seria, para reflexão de impedância, o R1 igual a relação de espiras, né, ao quadrado. Então, eu chamei o Azinho aqui, eu chamei de 10, tá? Só que como eu vou refletir para o lado de baixa, então eu não estou multiplicando, tá? Eu estou dividindo. Então eu teria que fazer 1 barra Azinho quadrado, tá? Tudo isso daqui, vezes a impedância, né? Nesse caso, a resistência de secundário. A resistência de secundário estava em 10, né? 10 ohms. E o Azinho vale 10 também, só que elevado ao quadrado. Então, teria 10 dividido por 100, que equivale a 0,1 ohm. Tá? Ah, aqui é o R1, né? Vou colocar R1. Então, perceba, ó, dá para a gente conferir, né? Conferir esses conceitos mais básicos aí de transformador, fazendo uma simulação simples, né? Emulando uma carga qualquer aqui no PC. Então, coloquei uma carga resistiva e obtivemos aqui o valor da corrente, 12 amperes, tá? Esses 12 amperes, por reflexão de corrente do primário, eu tenho 120 amperes para manter o mesmo nível de potência, tá? E essa potência do primário, ela deve ser refletida em uma impedância, né, que represente o transformador. Aqui eu coloquei como um elemento resistivo, mas normalmente seria
um indutor, tá? A gente coloca aqui, no lugar dessa resistência, desculpe, turma, no lugar dessa resistência em termos de análise de sistemas elétricos, nós colocamos o indutor, tá? E daí o indutor, ele é um pouco mais chatinho, né, de se entender, porque você tem que ficar trabalhando com a reatância. Reatância indutiva. E a reatância indutiva, ela depende, obviamente, da característica construtiva da bobina, só que ela é basicamente 2πfL, né? Então, deveríamos determinar aqui um valor da indutância que vai ser colocado aqui nesse indutor para que o Psim faça o cálculo com base nessa frequência aqui de 60 Hz da reatância indutiva, tá? Então, o Psim que faz o cálculo da reatância indutiva e que coloca aqui os valores de tensão e de corrente elétrica para o circuito, tá? Então, só para deixar mais simples a análise, eu utilizei o resistor. Mas no caso do transformador aí, né, do transformador ideal, nós chamamos de Z1, tá? A impedância, porque não necessariamente vai ser um resistor, né? A tendência é até que seja uma reatância, mas a impedância, ela engloba tanto a parte resistiva quanto a parte de reatância indutiva e capacitiva, né? No caso aqui de transformador, obviamente o modelo é indutivo, tá certo? Então, a gente representaria o transformador com uma reatância para análise de sistemas elétricos de potência. Eu acredito que vocês devem estudar essa parte aí, tá, de linha, pelo menos uma noção de como funciona ali, ó, redes de geração, transmissão e distribuição de energia. E para essa análise, normalmente o transformador ele é colocado como uma única reatância, tá? Essa reatância do transformador é uma reatância série para o circuito. Então, basicamente, quando nós temos um circuito de potência, eu vou mudar, vou colocar aqui embaixo, ó, criar um outro. Nós temos aqui, por exemplo, uma fonte, né? Uma fonte de alimentação. Eu tenho um transformador, que é representado aqui por um indutor. E eu tenho, vamos colocar assim, uma carga resistiva, tá? Mas não é exatamente isso. A gente representa como nível de potência, né, transmitido. Então, o circuito seria esse daqui, ó, tá? Sai da fonte, vai para o transformador, e do transformador eu tenho uma carga aqui que eu modelei como resistiva. Então, o transformador, ele representa uma queda na linha, tá? Eu tenho uma fonte de alimentação, eu tenho o transformador que vai pegar esse potencial, né, tá, lá da geração, e vai transformar no outro potencial, ele pode elevar ou reduzir esse potencial, só que nesse processo de transformação, de alto para baixo, existem várias perdas, né, no transformador, só que a perda que é mais considerada aí para análise de sistemas de potência é a perda série do transformador. A perda série do transformador, vocês já viram, e eu irei fazer também uma recapitulação aí dessa parte, seria a parte de dispersão das bobinas, tá? Então, a dispersão de fluxo magnético é o que acaba sendo modelado quando tratamos de sistemas elétricos de potência. Beleza? Uma coisa aqui que faltou, né, nessa simulação seria talvez colocar o valor da potência, né, o valor total da potência do circuito. Então, eu vou plotar aqui mais uma vez com vocês a corrente, tá, do primário junto da tensão, para vocês observarem aí. Tá?
tanto do primário quanto do secundário. Então, eu estou plotando tensão e corrente no mesmo eixo, no primário e secundário. Por quê? Porque eu quero analisar, neste momento, a potência, tá? Então, potência ativa. Potência, eu falei para vocês, né? A questão de termos um transformador ideal é fazer a análise da corrente do primário, o espelho para o secundário, a tensão de primário, o espelho para o secundário, e o produto da tensão de primário com a corrente de primário tem que ser igual o produto da tensão com a corrente de secundário. Ok? E na simulação a gente consegue fazer isso através do P, tá? O P, se vocês observarem no canto esquerdo aqui da tela, né, ou passando o cursor em cima, vai aparecer real power, então seria a potência real, né? Ou ainda seria o valor médio da tensão versus corrente, ou seja, 1 sobre período da integral de 0 a t da função, né, da tensão em função do tempo, vezes a corrente em função do tempo, dt. O PSIM faz esse cálculo, tá, da média, e para esse modelo, né, para aqueles 10 ohms de carga resistiva de secundária, para aqueles 12 volts de alimentação do primário barra 60 Hz e um transformador elevador de 1 para 10, temos um consumo de potência de 1,43 kW, tá? Tanto no primário quanto no secundário. Por quê? Porque é o modelo ideal, modelo sem perdas, tá? Do transformador. Então, se eu pegar aqui o PF, né? O PF seria o fator de potência. Tá? Vem lá do Power Factor, né? Em inglês. Então, o fator de potência aqui, neste caso, o sistema tem perdas? Não. Então, o sistema não tem perdas, então ele é basicamente uma relação de espiras, né? Ele pega a tensão que eu tenho de lado, joga para o outro lado, né? Aumenta essa tensão e reduz a corrente. Então, só tem essa relação, aumenta um para reduzir outro e manter o balanço de potência. Então, se não tem nenhum tipo de dispersão, nenhum tipo de aquecimento, nenhum tipo de correntes circulando ali, correntes espúrias, né, correntes parasitas, não tenho perda no processo, fator de potência unitário. Tá? Fator de potência unitário aí do sistema, porque minha carga é puramente resistiva e o transformador está na simulação apenas como uma relação de espiras, como o azinho. Tá? Então, eu não acrescento nenhum tipo aí de... Não tem nenhum tipo de decréscimo, né, no fator de potência. Então, isso daí é um ponto interessante. Outro ponto aqui que eu posso comentar com vocês em relação à simulação, é que eu poderia colocar aqui, por exemplo, no total time, 1 segundo. Tá? 1 segundo. Daí eu verifico aqui na minha simulação, fecho aqui. Se eu clicar aqui na simulação, vai dar um erro, né? Porque eu troquei minha resistência por uma bobina. Vamos voltar aqui, resistência. Resistência aqui de carga era de 0,1. 0,1. Rodando a simulação. Pegar aqui, ó, tensão da carga e corrente de carga. Aqui vai aparecer mais ciclos, tá? Então, eu tenho vários ciclos aqui na tela, eu quero pegar uma janela aqui qualquer, né, tá? Para analisar. Você vem aqui e seleciona, eu quero essa janela aqui, pá. Dá para analisar, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, daqui, deixa eu ver, daqui para cá, vai.
Vamos calcular o valor RMS. O valor RMS da corrente é o 12,16, tá? Para a tensão de carga, e para a corrente seria os 121,6, tá? Agora, se eu pegar aqui o valor total, né, e tirar o RMS, dá uma diferençazinha, né? Fica lá 12,02. Se eu selecionar qualquer outra janela aqui, cadê? Aqui, uma janela qualquer. RMS. Ó, deu 12,4. Tá? Então perceba o seguinte, dependendo da janela que eu pego aqui para simular o valor RMS, eu posso ter um valor distorcido, tá? É pouca coisa, tá? Então apareceu 12,4, né? O pior dos casos, 12,01, esse caso aqui, 12,16, né? É pouca coisa, mas dependendo do nível, né, de potência que você está trabalhando, às vezes 3, 4, 5% de erro pode ser relevante, tá certo? Então, eu recomendo daí colocar aqui clicar nesse botãozinho, no Redraw, ele vai colocar todos os ciclos do início ao fim, tá, de forma completa, vem aqui no valor RMS, você vai ter um valor mais próximo do real, tá? No caso aqui, 12,02 volts para alimentação e 120,2 amperes para o consumo de corrente. Tá? Isso daqui falando um pouco sobre o simulador, tá? As questões aí de parametrização. Perguntas, turma? Alguma dúvida aí na nossa aula de hoje? Aqui tá tudo tranquilo, professor. Beleza, Luigi. Aqui foi também, professor. Tiago, ótimo. Bom, turma, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou encerrando aqui essa aula, vou finalizar a parte aqui de explanação sobre a reflexão, né? Impedância, a reflexão das correntes, tensões para o transformador ideal. Daí, no começo da próxima aula, né? A nossa aula de amanhã, eu vou falar um pouco sobre a simulação para o autotransformador, que seria basicamente replicar aquele circuito que eu passei na teoria nas duas aulas da semana passada, né? Então, existe uma conexão elétrica do primário com o secundário, uma parte da potência é transformada, uma parte da potência ela é transmitida, né? Do primário para o secundário. A gente vai entender esses conceitos aí do autotransformador através de uma simulação também computacional no PSIM. E, na sequência, tendo um tempo extra aí, sobrando um tempo na aula, eu começarei a falar sobre transformadores trifásicos, tá? Vocês estudaram parte monofásica e tem, obviamente, assim como o sistema elétrico monofásico é expandido para o trifásico, transformadores monofásicos também são expandidos para transformadores trifásicos, bancos de capacitores aí que podem regular fator de potência para esses tipos de carga, né? E bancos monofásicos até de transformadores que podem ser conectados como bancos trifásicos, tá? Então, existem vantagens, desvantagens, toda aquela história de ponderar, né, o que é mais positivo, o que é mais viável, né, para uma aplicação ou para uma
outra aplicação. Isso daí é sempre importante, porque a engenharia requer isso, né? Requer uma análise crítica e precisa sobre cada tipo de aplicação e as necessidades requeridas por cada uma delas, tá? Então, nós faremos isso na nossa aula de amanhã, continuaremos nessa parte de simulações e entraremos um pouco na teoria já de transformador trifásico. Bom, eu vou baixar aqui a lista, tá? De uma chamada. Vou ver aqui se aparece aqui a lista de chamada. Vamos lá. Professor, Pode falar. falando não num tom de crítica, mas tipo, só, sei lá, tipo, de informação, acho que nenhum dos outros professores fazem chamada, tipo, né, porque vira e mexe cai a internet de alguém, aí se a pessoa cai na hora da chamada, a pessoa fica com falta, mesmo que tenha ficado na aula durante todo o período, então, tipo, sei lá, né, você que sabe, mas muitos poucos professores fazem isso. Tá, eu vou